Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos mostrar aqui como instalar o pfSense no VirtualBox. Já temos um vídeo antigo, que mostra como fazer essa instalação, só que algumas coisas mudaram, Algumas coisas mudaram no VirtualBox e algumas coisas mudaram no pfSense. Então a ideia de hoje é mostrar como é que faz essa instalação e configuração de uma forma mais atualizada. Beleza? Bom, falar um pouquinho por quê, Por que instalar pfSense no VirtualBox? Além de ser uma excelente ferramenta para você aprender, principalmente quem quer ir para a área de segurança ou quer ir para a área de infraestrutura, além disso, você pode criar cenários experimentais antes de colocar em produção. Então isso é muito interessante. Às vezes você quer fazer uma determinada configuração na sua empresa, você realiza esse cenário experimental utilizando uma rede virtualizada no VirtualBox e depois coloca esse cenário em prática na sua empresa. Além disso, tem diversas ferramentas dentro do próprio pfSense, ferramentas de segurança, e você pode fazer prova de conceito com essas ferramentas e testar outros tipos de ferramentas também em conjunto. Tá, ok? Então, assim, a motivação para usar o pfSense dentro do VirtualBox é elevadíssima, tá? Então vamos lá, vamos partir aqui para a prática, Então aqui já tem o tutorial no site, a Juliana colocou aqui. Primeiro passo seria fazer o download. Então vai simplesmente clicar, vai abrir a parte de download, E aqui a gente vai selecionar, Então nesse caso aqui eu estou querendo a arquitetura 64, E eu vou querer um ISO, porque a gente vai fazer a instalação aqui para o VirtualBox, E aí vai clicar em download, Eu já fiz aqui o download, Quando você faz o download aqui, então você pode clicar com o botão direito e extrair. Às vezes dá esse erro aqui. Quando dá esse erro, eu venho aqui e abro no terminal. Você vai para o local onde você fez o download e vai dar um gzip -d, botar o asterisco para não precisar ficar digitando todo o pfSense. E pronto. E ele vai dizipar aqui o pfSense. Muito bem, se nós dermos um ls agora, a gente vai ver que já tem aqui. Deixa eu só organizar aqui. Bom, já podemos fechar aqui e observe que agora já está em modo ISO aqui, que é o que a gente precisa. Muito bem, agora a gente vai para a parte do VirtualBox. Vamos aqui, no meu caso, eu estou vindo aqui em grupo e vou adicionar uma máquina, criar uma nova máquina, Então, New Machine. E aqui eu vou dar um nome, então vai ser aqui, sei lá, My pfSense. Nesse caso a ISO, então aqui a gente vai selecionar a ISO que a gente fez o download lá, Então vamos lá e pronto. Beleza? O tipo, Então aqui é BSD, a gente sabe que o pfSense é BSD. E no caso aqui é 64, que foi a imagem que a gente escolheu. E vamos dar um Next. Aqui vem a quantidade de memória, Para esse cenário aqui que a gente está utilizando, 1024 está ótimo, Vou deixar só uma CPU também. Isso aqui você pode alterar depois também, depois de configurada a máquina virtual. Muito bem. Aqui vou deixar 16, Só que, não, vamos reduzir, vamos deixar aqui, 10, Só que lembrando que a gente vai utilizar aqui, nesse caso que a gente está fazendo de configuração, à medida em que a gente for ocupando o disco virtual, ele vai crescendo até esse limite aqui. Se precisar aumentar mais, depois tem vídeo mostrando como aumentar a memória virtual também do VirtualBox, Mas enfim, dá para fazer isso aqui tranquilamente. Bom, vamos dar um Next e finalizar aqui. Beleza. Então agora, o que aconteceu? A gente criou aqui, a gente tem o My pfSense aqui, que é a máquina que a gente acabou de criar. Qual que é a ideia? A ideia que a gente quer fazer aqui é utilizar duas redes. Então eu vou ter uma rede que vai estar em modo NAT, com o meu hospedeiro, com a minha máquina real, e eu quero uma segunda rede em modo host only. Por quê? Porque aí isso vai permitir que eu, da minha máquina real, acesse a interface LAN do pfSense, onde tem a interface web de configuração. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai em Tools, Network Manager, e vamos criar uma rede host only. Então, simplesmente clicando aqui, a gente já cria a rede. Observe que o range dela é 9268.56, /24, beleza? Muito bem, rede criada, agora a gente pode voltar para a máquina,
Aí a gente vai chegar aqui no MyPathSense, eu vou clicar com o botão direito, View in Settings, e aqui em rede eu vou deixar o primeiro adaptador como NAT, tá? O segundo adaptador vai ficar em Host Only. Então, cadê? Aqui, Host Only Adapter. Observe que já pegou aquele VBoxNet, que é aquela rede que a gente acabou de criar, tá? Vou dar um OK. E agora vai começar a parte de instalação. Então, esses passos que eu estou falando aqui, tem aqui também, tá? Então, tem todos os passos aqui de instalação. Em português e inglês, a Juliana já botou lá, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos dar um Start aqui. Beleza, a primeira parte para concordar, vamos dar OK. Né? Aqui vamos deixar em Install PathSense, então vamos dar um OK. Aqui a questão de teclado, então você pode colocar para o seu teclado, né? Nesse caso aqui, vou colocar como Brasil, vou dar um Continue aqui. Aqui nesse caso a gente vai utilizar a segunda opção, que é Auto UFS BIOS, tá? Então vamos dar um OK. E ele vai começar a parte de instalação aqui, eu vou adiantar. Bom, aqui mostra que a instalação foi finalizada, né? Ele pergunta se você deseja entrar no Shell para fazer algum procedimento adicional. Nesse caso aqui a gente não tem interesse, tá? E agora vai fazer o boot da máquina, né? Antes de fazer isso, o que eu aconselho? Eu aconselho vir aqui e retirar a mídia virtual que a gente colocou. Então eu vou vir aqui. Deixa eu só suspender um pouco a máquina virtual para que vocês possam enxergar. Então, vir aqui no CDzinho e vir Remove Disk from Virtual Drive. Para remover aquele discozinho ISO, senão vai ficar sempre que você der o boot, vai ficar voltando para o disco de instalação. Não é isso que a gente quer. Então, vou vir aqui, Remove, Force Amount, pronto. Tá? Já tirei. Observe que ele até sumiu daqui, dessa parte. Tá? E agora eu vou simplesmente dar um Enter aqui para ele dar o... Bom, ele vai começar aqui a fazer o boot. Bom, foi feito o boot aqui e a gente observa que nós estamos... A WAN do PathSense está no 10.0.2.15, que significa aquele range de IP que o VirtualBox dá em modo NAT, né, com a máquina hospedeira. E na LAN nós estamos com 92.168.1.1, né, e a gente vai ter que alterar esse IP da LAN. Para quê? Para que esse IP seja o mesmo IP, um IP no range que a gente criou aqui, ó, observe. Nós criamos aqui um VBox que está no 56.1, tá? Então ele está no range do 56, se nós olharmos aqui a máscara /24, beleza? Então vamos fazer essa alteração lá. Vamos vir aqui e observe, para alterar a Set Interface IP, tá o número 2 aqui. Então vamos digitar o 2. Aí a gente tem que escolher a LAN, no caso a LAN também é o 2. E agora a gente vai dizer o IP, né? A gente sabe que quando a gente usa o Host Only, né, a máquina hospedeira ela vai ficar com 5, naquele caso ali, ela vai ficar com 56.1. Então a gente sabe que a gente pode dar qualquer IP /24, 56/24 para ela que não seja exatamente o 56.1. Então vamos dar o 56.2. Então 92.168.56.2, tá? A máscara, nesse caso aqui, /24 também. Não vai utilizar um gateway adicional, deixa isso daqui mesmo, tá? Então vamos pressionar Enter. Não vamos utilizar IPv6 para essa configuração, então vamos dar Enter novamente, tá? Vamos habilitar aqui o DHCP na LAN, por quê? Uma vez que você habilite DHCP na LAN, isso vai permitir que futuramente, se você alterar o tipo de rede interna que você está usando para acessar a sua LAN, o seu PathSense dê IP para as máquinas clientes que você está utilizando dentro da LAN. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar sim. Então, vou dar um Yes. Né? Vou dizer a partir de quando começa. Então, 92.168.56.100. Vou dizer que começa a partir de 100. E que vai até o 92.168.56.200, tá? Esse vai ser o range de DHCP. Eu não vou reverter a interface de configuração para HTTP, vou deixar do jeito que está, então vou dar um não aqui. Beleza? Aqui ele dá o sumário, né? Então ele mostra que a interface de acesso está sendo a 56.2, né, da LAN. Então quando a gente der um Enter, observe que agora mudou, né? Então a nossa LAN
ela está no 926856.2. Então agora vamos abrir um navegador e vamos fazer o acesso. Então a gente vem aqui, 926856.2 e vamos dar um Enter. Aí ele vai perguntar se você quer confirmar, se você quer... Como é autoassinado, né? Certificado autoassinado, a gente tem que confirmar aqui essa exceção, tá? Então aqui vai ser a senha admin e a senha inicial pfSense. Beleza? Então, chegamos aqui no pfSense, né? A tela inicial. Se nós quisermos, a gente pode ir fazendo pelo wizard de configuração, tá? Eu prefiro vir aqui e iniciar a configuração, então a gente observa. E a gente observa aqui as interfaces que nós criamos, né, na WAN e na LAN, e enfim, já está criado aqui o pfSense pronto para ser utilizado para vários testes e simulação de cenários aqui. Beleza, gente? A gente fica por aqui.